espesso ou quão delgado precisa ser o revestimento desse material. Obrigado. Finalmente, dentro desse aspecto do maciço, a questão dos índices físicos e propriedades mecânicas, algo que é natural do processo de conhecimento do material a ser escavado. Quanto à cobertura sobre o túnel, a ideia de que essa cobertura, na verdade, ela precisa ser suficiente para suportar todo o plano, toda a região de atuação das tensões que decorrem do processo de escavação. Aquilo que ali em tracejado está chamado de arco de tensões é algo para a gente compreender basicamente como até onde vai a influência da escavação no nosso maciço. A ideia é que essa influência, o tracejado, não chegue até a superfície, ou quando chegar, que isso aconteça, que isso se dê de uma forma que não comprometa aquilo que há na superfície. Então, a definição do quão profundo vai ser o túnel é uma definição também que passa pela compreensão de até onde vai esse arco de tensões. E o que a gente tem são algumas definições. A gente tem... Pode avançar? Obrigado. A gente tem algumas definições quanto àquele arco que dizem respeito, que relacionam ele com o diâmetro do túnel, que relacionam ele com a inclinação da superfície. Via de regra, entende-se que a cobertura sobre um túnel, para dissipar corretamente as tensões, não afetar a superfície, é da ordem de 1 a 2 diâmetros desse túnel, evidentemente isso sujeito a algumas variações. Bom, com relação à ocupação da superfície, a ideia é uma ideia relativamente simples de que uma superfície muito ocupada, ou ocupada por construções, por empreendimentos, por serviços que me impeçam de escavá-la ou me obriguem a escavá-la com ressalvas, são situações que vão fazer com que eu opte por um sistema ou a céu aberto ou subterrâneo. Se a superfície for muito ocupada, um sistema a céu aberto é um sistema um pouco mais transtornador, é um sistema que vai causar um pouco mais de danos à ocupação dessa superfície. E essas construções na superfície, que é o caso dos ambientes urbanos, poderão ser desde ruas e praças, que é uma situação um pouco mais simples do ponto de vista do transtorno ao cidadão, desde que a rua não seja muito movimentada, é claro, até uma situação de presença de construções sensíveis, instalações militares, hospitais, coisas do tipo, que evidentemente não poderão sofrer nenhum tipo de abalo, e isso representa lá algumas limitações, em particular com relação ao uso de explosivos, coisas que acabam por comprometer o emprego de dados métodos construtivos nesses contextos de ocupação da superfície. E, finalmente, a ideia de que sempre rege esse processo, quando fala-se nesse parâmetro de ocupação da superfície, aquilo que é o transtorno à população. A dificuldade, eu insisto, é medir esse transtorno, é medir e monetarizar o quanto esse transtorno representa de custo para a sociedade. Quanto que o comerciante que tem a sua loja não fechada, mas temporariamente inacessível pela presença de uma vala na frente do estabelecimento, quanto ele vai deixar de arrecadar, quanto ele deixa de faturar, e isso significa um custo de oportunidade para esse comerciante. Esse custo de oportunidade será pago por quem? Eu digo, como a sociedade ou como o empreendimento leva em consideração esse tipo de custo, que é tido como um custo social ou a outros equivalentes do ponto de vista ambiental. Nesse sentido, a ocupação da superfície também tem lá o seu peso. Com relação à geometria da seção transversal do túnel, basicamente a ideia de que seções transversais muito grandes ou muito pequenas é um ponto definidor do método construtivo. Há métodos, como, por exemplo, o emprego de tuneladoras, que serão discutidos na próxima palestra, que tem lá suas limitações de tamanho, não dá para fazer com qualquer tamanho. Hoje, se eu não me engano, está na faixa dos 19 metros, o máximo, e além do tamanho, evidentemente, a variabilidade da seção geométrica. Ou seja, uma seção que é circular é uma seção que usualmente escava a mais para cima e para baixo, quando na verdade eu preciso de largura para suportar 2 trens. Por que eu vou escavar para atender uma certa largura? Escavar de forma circular, no sentido de ter mais material a ser transportado para o bota fora, mais material a ser conduzido, portanto mais custo nesse processo. Levar isso em consideração é importante, tem métodos construtivos que compatibilizam esse ajuste de seção, tem métodos construtivos que são mais flexíveis, portanto, e tem aqueles que são um pouco mais engessados nesse sentido. Então, de novo, definir o que é a seção transversal implica em restringir
ou ampliar o leque de opções para métodos construtivos de túneis. Do ponto de vista da extensão desse túnel, um túnel que tende a ser muito extenso, ele passa a ser um túnel viabilizador de um método construtivo um pouco mais caro. O que eu quero dizer com isso? Imaginem vocês um investimento em uma máquina pesada, em uma tuneladora, aquilo que no Discovery Channel chamam de tatuzão, coisas do tipo. Pois bem, investir em um maquinário como esse, evidentemente, não é um investimento qualquer, não é um investimento corriqueiro, e ele é tanto mais viável quanto mais quilômetros de túnel se faz com aquela máquina, no sentido de que o investimento passa a valer a pena. Portanto, a extensão do túnel nada mais é do que um viabilizador de alternativas mais caras. Tanto é um viabilizador se for longo, quanto é um inviabilizador no caso de ser um túnel um pouco mais curto. Em sendo curto, evidentemente, situações ou soluções mecanizadas, altamente mecanizadas, são um pouco mais problemáticas, de modo que a gente precisa buscar técnicas um pouco mais artesanais, com o perdão da palavra. Já migrando para os aspectos finais dos parâmetros intervenientes, a taxa de avanço requerida, basicamente, o quão rápido é um dado método construtivo, no sentido de quantos metros por dia ou quilômetros por mês, seja lá qual for a unidade de avaliação, quanto que um dado método construtivo é possível fazer. Isso é característica da natureza de cada método construtivo. É difícil a gente impor uma certa velocidade por decreto a um dado método. Então, isso acaba sendo, a gente tem valores, faixas de velocidades usuais associadas a cada método construtivo. E a ideia é que, a ideia geral, um pouco grosseira, é evidente, que métodos mecanizados são um pouco mais rápidos do que métodos não mecanizados, do que métodos de escavação sequencial. Esse mais rápido, na faixa de, em alguns casos muito excepcionais, até 10 vezes mais rápido em algumas situações, mas não é esse o caso mais geral. O caso mais geral é da ordem de 3 a 4 vezes mais rápidos, mas isso nem sempre é um fator que exclui alternativas mais lentas, dado que alternativas mais lentas podem contar com a presença de frentes auxiliares de escavação, no sentido de que, se por um lado o método construtivo azul é mais rápido e tem apenas uma frente de avanço, avança apenas em um sentido, é possível você equiparar essa velocidade com um método mais lento que conte com 2 frentes de escavação, ou seja, um método que tenha lá um poço de acesso e que dele partam 2 frentes de escavação, garantindo que, nesse caso, tenha-se uma certa equivalência nesse processo. É evidente que fazer um poço auxiliar é uma coisa que precisa estar prevista, não é uma coisa para se fazer no decorrer do processo. É uma coisa para estar presente desde o projeto. Portanto, a escolha do método construtivo ela não vai se dar depois do projeto feito. Ela vai se dar em concomitância com o projeto, ela vai retroalimentar o projeto desse túnel metroviário. Agora, o aspecto que tende a ser talvez o mais polêmico, talvez o mais controverso nessa história toda, a questão da modalidade contratual empregada. A gente tem como característica geral de uma obra de túneis, seja qual for a finalidade do túnel, uma situação de bastante incerteza. Essa bastante incerteza, evidentemente, bastante em relação a outros tipos de empreendimentos. Isso significa o quê? Incerteza geológica, incerteza construtiva, no sentido de que a gente não tem condição de fazer sondagens a cada 1 metro, a cada 5 metros, a cada 10 metros. Isso inviabilizaria todo o processo. A gente acaba, portanto, interpolando valores de sondagens. Interpolar valores de sondagens significa, evidentemente, assumir uma certa variabilidade não desconhecida, mas controlada. Isso aí nos permite inferir o quê? Que precisamos de modelos contratuais que comportem essas oscilações. Em particular, em métodos construtivos que sejam observacionais, ou seja, em métodos construtivos em que a observação da obra retroalimenta o projeto. Isso é muito típico de métodos cuja filosofia é a filosofia do novo método austríaco. Portanto, um túnel instrumentado que verifica convergências, um túnel instrumentado que usa uma informação de obra para retroalimentar o projeto, não pode fazer parte de um contexto em que exista um certo preço fechado. Não pode porque não acontecerá a obra, não pode porque isso vai levar o construtor para uma situação de muita pressão
E não se trata de você jogar a pressão para um dos dois lados, para o contratante ou para o contratado. Se trata de você achar um ponto de equilíbrio que atenda uma demanda que não é nem do construtor, nem do contratado. Ela é, sobretudo, da sociedade. Portanto, entende-se, associações internacionais entendem, eu particularmente também entendo, que para alguns métodos construtivos de túneis existe uma nítida incompatibilidade entre o modelo contratual de preço fechado e uma maior adequação do sistema de preços unitários. Isso pode interferir na escolha do método? Se se sabe a priori qual é o modelo contratual, é possível você começar a migrar de modelos que são mais observacionais para modelos que são menos suscetíveis a essas observações, que dependam menos dessas incertezas presentes no processo construtivo, dessas incertezas presentes no próprio subsolo. Diante dessas variáveis que eu acabei comentando, a ideia é possível excluir algumas alternativas, é possível aceitar algumas, é possível colocar em xeque, colocar em dúvida outras alternativas. Como eu escolho? Ou como, afinal, eu vou escolher qual é o melhor método construtivo? A ideia, no fim das contas, é que eu possa selecionar alternativas viáveis para um dado contexto. Esse contexto pode ser um contexto de malha, pode ser um contexto de linha ou pode ser um contexto de lote. É evidente que o quão segmentado está esse empreendimento é definidor também desse processo, mas selecionadas algumas alternativas, a ideia é que se possa escolher a melhor baseado naquilo que é o custo. E aqui entra um outro aspecto que eu considero relevante, a ideia de que o custo não se trata apenas desse custo técnico. Não se trata apenas de se somar parcela A, implantação, canteiro de obras, mobilização de equipe, tudo que são custos iniciais fixos. Somar isso com custos que dependam do comprimento da obra, da extensão do túnel, quantidade de concreto, quantidade de material escavado, e somar esses aspectos com aqueles que dependam do tempo, salário do trabalhador, depende do tempo que ele está presente no empreendimento. Somar essas coisas todas é uma forma de se dizer quanto tecnicamente custa um túnel. O porém nessa história é que é possível você transformar essa situação em uma situação de dependência do método construtivo. Por quê? Se a cada método construtivo corresponde uma certa taxa de avanço, uma certa velocidade, e essa velocidade, em termos médios, é dada por extensão do túnel, dividido pelo tempo que se leva para escavá-lo, eu tenho L sobre T como sendo a taxa R, o rate de avanço desse método construtivo, o que me permite, conhecida a extensão do túnel, L, definir, para um dado método construtivo de avanço R, qual é o custo técnico que eu vou ter. Esse custo técnico ele responde parte das indagações. Por quê? A outra parte está associada a questões que são sociais e ambientais. Ou seja, não adianta eu ter lá as representações analíticas do que são as alternativas construtivas, porque isso apenas vai me possibilitar decidir com base naquilo que são os custos de construção. E quando eu falo construção, eu me refiro a toda a macroetapa que corresponde ou que resulta na construção. Me refiro a projeto, me refiro a todas as atividades, a concepção, projeto e construção. Nesse sentido, não se trata só de fazer essa análise, se trata, além disso, de considerar os custos que eu havia citado de aspectos sociais e ambientais. Quais são esses custos? Talvez seja a primeira pergunta. E como monetarizá-los talvez seja a segunda. A pergunta do quais são é relativamente mais fácil de ser respondida. A pergunta de como monetarizá-los é um pouco mais complexa. Eu começo dizendo quais são, não tenho a pretensão de entrar no mérito de como são, porque são formulações empíricas, são formulações experimentais que objetivam, por exemplo, transformar o tempo que um carro fica parado num congestionamento devido a uma obra, transformar isso em valor, transformar isso em cifras. Então, é possível fazer, há estudos que nos indicam como fazer, mas é preciso levar isso em conta. Há dúvidas sobre se isso é levado em conta ou se não é. Há dúvidas sobre se são levados em conta impactos ambientais. Reitero, não levados em conta no sentido do que é legal, no sentido da necessidade de se elaborar um estudo de impacto. Levados em conta no sentido de compor um custo
para o empreendimento. Há túneis que empregam materiais diferentes de outros, há métodos construtivos que são mais ruidosos que outros, há túneis que geram mais resíduos do que outros, e isso significa que, do ponto de vista ambiental, há túneis mais onerosos do que outros. A questão é o quão onerosos eles são e de que forma a gente poderia incluir esse aspecto também nos custos de uma alternativa. A mesma análise vale para danos ao pavimento. A partir do momento que uma obra supostamente mais barata, feita pela tecnologia de vala recoberta, o cut and cover, restringe uma certa via e obriga a existência de um desvio por uma via cujo pavimento não foi concebido para suportar aquele tráfego de desvio, aquele tráfego de ônibus, aquele tráfego que não existia até antes da obra, de que modo isso será contemplado para nós, para a sociedade? Quem vai pagar o reparo daquele pavimento? Será que isso foi incluído na análise daquela alternativa de túnel? Porque o desvio, nesse sentido, é um desvio que, se você toma como exemplo o túnel Max Pfeffer, na cidade de São Paulo, que passa por baixo da Avenida Brigadeiro Faria Lima, ele é um túnel cuja situação, cuja implantação obrigou ao desvio de tráfego por ruas residenciais, ruas que não estavam preparadas para receber aquele volume de tráfego e que acabaram, portanto, completamente danificadas. E esse dano ele não foi contemplado no estudo de alternativa. É um dano que ficou, sabe-se lá a cargo de quem, e sabe-se lá que perdas acabaram existindo para a sociedade que usa aquela rua, que usava aquela rua regularmente. E essa análise vai valer também, e finalmente, para perdas para negócios e estabelecimentos comerciais. O caso daquele comerciante, o caso daquele empreendimento, que tem o seu acesso, tem as suas vendas, tem a sua movimentação regular transformada para pior, evidentemente, numa situação de existência da obra. Eu insisto na pergunta: quem paga o quanto esse comerciante, quem paga o quanto esse empreendimento deixa de faturar por existir um tapume na frente da loja dele, por existir inacessibilidade dos clientes dele à loja dele? De novo, esse custo não é contemplado, pelo menos naquilo que são os aspectos burocráticos e legais na nossa tomada de decisão. Podem até ser. Esse ser considerado, ele não necessariamente é identificado. Muitas vezes isso é um aspecto que fica relegado a um segundo plano quando está presente. Bom, diante disso, a proposta bastante singela que eu acabo fazendo é da gente usar essas variáveis, esses parâmetros intervenientes na escolha, como balizadores para a tomada de decisão, no sentido de que olhar para essas variáveis, no sentido de buscar identificar que alternativas não são aceitáveis, se o meu contexto é esse de Curitiba, que alternativas são aceitáveis, porém não são as mais interessantes, elas são alternativas que, se eu puder evitar, são mais interessantes, ou as desejáveis. Quais são as alternativas, portanto, que eu vou aceitar porque elas são qualificadas tecnicamente para o nosso contexto curitibano? Identificar isso é uma situação que vai passar por uma análise relativamente simples, de olhar para as variáveis que interferem nesse processo e compará-las com as características dos métodos construtivos. Eu estou incluindo nesses métodos construtivos até métodos cuja aplicação a túneis metroviários não é válida, mas mais no sentido de mostrar que a análise vale inclusive para outros tipos de túneis. Nesse sentido, trata-se, por exemplo, de você perceber que métodos construtivos que tenham lá variabilidade no solo são métodos, maciços que tenham variabilidade são maciços que restringem bastante aplicações de, por exemplo, métodos mecanizados, como o TBM e o pipe jacking, porque a máquina, muitas vezes, ela é concebida para uma dada condição do solo. Nessa condição, se houver variação, é necessário que seja feito algum tipo de ajuste no maquinário, perde-se um pouco de desempenho, você tem comprometimento no desempenho que era anteriormente esperado. As outras variáveis também podem ser levadas em consideração. Tudo isso resulta da compilação dos estudos daquelas variáveis que eu acabei mostrando anteriormente, e trata-se meramente de você buscar identificar como é o seu contexto, como é o metrô em Curitiba, como é o metrô de Curitiba na linha azul no lote 2. Será que a cobertura lá
ela é menor do que 1,5 o diâmetro, maior do que 1,5 o diâmetro, em sendo, quais alternativas de construção são mais interessantes, são devem ser evitadas ou podem ser qualificadas para serem aceitas? E isso prossegue para as demais variáveis, no sentido de se buscar perceber, dentro desse contexto, portanto, quais são, na verdade, via de regra, surgem mais de uma opção, acaba surgindo duas opções com variações. O próprio método NATM, ele é um método que tem muitas variações possíveis. É possível você combiná-lo com o método de vala recoberta, criando o Door Frame Slab Method. Quer dizer, tem uma série de situações que você pode adaptar, mas, como regra geral, olhar para o contexto, para aquelas linhas que eu estou citando lá, olhar para as variáveis do nosso contexto e compará-las com as características desses métodos construtivos. Feito isso, a gente pode partir, então, para, selecionada uma dada alternativa, identificar quanto custa, ou quanto custam as alternativas que eu selecionei previamente. Se eu tenho lá duas alternativas aceitáveis para um dado lote, essas duas alternativas aceitáveis para esse lote estão qualificadas tecnicamente, não tem restrições técnicas, eu preciso partir para uma análise de seleção. Qual delas é melhor, já que ambas se prestam a essa finalidade? Dizer qual é a melhor, a proposta que eu entendo como mais interessante é de você avaliar o custo total. Essa avaliação de custo total, evidentemente, ela passa pela necessidade de abrir mão daquilo que é olhar apenas para custos técnicos, aquilo que é o custo de implantação. Olhar também o custo de manutenção, custo de operação, o custo ambiental e o custo social que se tem nessas alternativas. E, para isso, a dificuldade que eu coloco aí como desafio para encerrar essa breve apresentação é justamente de identificação de quais são esses custos sociais e ambientais. Por quê? Raramente eles são contemplados. Eles não só são raramente contemplados, como eles não têm sequer, não são previstos adequadamente pela nossa própria lei de licitações, de modo que o que se considera muitas vezes como uma proposta vencedora, desde que o contrato em questão esteja regido por essa lei, isso vale também para túneis da iniciativa privada, são situações em que a gente, via de regra, acaba esquecendo dos custos sociais e ambientais. Eles vão se manifestar no longo prazo, eles vão aparecer daqui 10 anos, daqui 20 anos, porém, eles precisam ser levados